Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje? Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias nós estamos aqui ao vivo a partir das 5h50 para falar um pouquinho sobre fechamento do mercado no dia anterior e trazer as principais notícias que podem impactar o mercado financeiro no dia de hoje. Muito obrigado pela sua companhia, você que nos assiste ao vivo aí ou posteriormente gravado. Bom dia, Elias. Pessoal aí que já está ao vivo. Semana passada tivemos alguns probleminhas técnicos, né? Um problema aí com a internet aí que não conseguimos finalizar o vídeo ao vivo, mas depois conseguimos subir aí o vídeo pelo menos para que todos pudessem ter acesso, além do conteúdo aí que fica disponível em PDF lá no grupo, nos grupos de WhatsApp, que depois você pode acessar aqui pela descrição do vídeo. Hoje, então, segunda-feira, iniciamos mais uma semana com grande expectativa e também olhando um pouquinho aí para tudo que aconteceu na semana passada, que obviamente pode impactar o mercado como um todo. Olhando então para esse fechamento, na sexta-feira foi dia de vencimento de opções, então normalmente é um dia onde nós temos maior oscilação e volatilidade nos mercados. Novamente aí nós tivemos um dia com o Ibovespa praticamente descolando dos mercados internacionais, não fechamos em alta, fechamos aí próximo da estabilidade, uma leve queda, mas muito distante aí da derretida que aconteceu novamente aí nas bolsas internacionais, né, Estados Unidos e Europa. E por aqui, alguns pontos aí acabaram segurando um pouco as pontas do mercado. Olhando um pouquinho para as commodities, né? A alta novamente aí das commodities trouxe aí um pouco mais de tranquilidade, juntamente aí com a elevação do dólar, que também acabou favorecendo algumas empresas nesse sentido, mas o principal aí novamente aí a oscilação e possibilidade aí de novos ganhos em relação a commodities, com aceleração aí da economia chinesa principalmente, acabaram trazendo aí um pouco mais de ganho ou diminuindo um pouco as perdas, melhor dizendo, aí na sexta-feira. Também dentro do aspecto econômico, vimos aí na semana passada, na sexta-feira, o ministro Paulo Guedes reforçando e reiterando o discurso aí do Campos Neto, né, presidente do Banco Central, aonde ele reforçou aí o Paulo Guedes de que o Banco Central está no caminho correto e principalmente aí reforçando que o Brasil ele começou aí a mexer na taxa de juros antes, né? Puxou a rédea aí da economia mexendo com taxa de juros para controlar a inflação antes dos demais países e por isso aí existe aí uma grande possibilidade de o Brasil passar mais fácil aí por esse cenário difícil, visto que enquanto o Brasil aí, ou melhor, enquanto outros países, outros bancos centrais, como era o caso aí do Banco Central norte-americano, Federal Reserve, e também do Banco Central Europeu, falando que a inflação era transitória, o Brasil já iniciou no ano passado o processo de alta de juros para conter a inflação e por isso estaria um passo à frente com as rédeas da economia em mãos. Obviamente isso traz mais tranquilidade com essa sinergia entre Banco Central e também o Ministério da Economia. Na semana passada, sexta-feira, também as discussões em relação à PEC dos combustíveis, né? Existe aí algumas discussões em relação a alguns projetos de emenda constitucional que possam aí reduzir o preço do combustível para o consumidor final, visto que hoje estamos com uma expectativa de o petróleo a nível global chegar próximo aí dos $100 ou até ultrapassar os $100 em 2023. Isso, obviamente, com a desvalorização da moeda brasileira, acaba pesando bastante no custo do combustível para o consumidor final. Uma das situações que foi discutida na sexta-feira dentro dessa PEC aí pelo Congresso e também aí pela base aliada do governo é a possibilidade aí de zerar PIS e COFINS sobre os combustíveis. Isso, obviamente, aí por um lado traz a vantagem para a economia com um menor custo aí final, reduzindo a inflação também, visto que o combustível tem pesado bastante no IPCA
do Brasil nos últimos meses, mas ao mesmo tempo mexe aí com a questão fiscal, receio fiscal, e fez com que a perspectiva de juros futuro aí também subisse na sexta-feira. Ainda olhando para a economia a nível global, no exterior, uma preocupação muito grande e uma ansiedade, né, em relação à reunião do FOMC, que acontece aí na terça e quarta-feira dessa semana. Obviamente não é o momento ainda em que deve iniciar aí o processo de alta de juros, mas sim acelerar o processo de retirada de estímulos, e talvez já seja anunciado aí os próximos passos, principalmente com a expectativa aí de na próxima reunião em março do FOMC já haver aí uma alta de 0,25 ou até 0,50 pontos percentuais na taxa de juros lá nos Estados Unidos, e isso sim impacta bastante aí o cenário econômico global. Com isso tudo e com toda essa mexida, a desvalorização das empresas de tecnologia na sexta-feira a nível global foi muito grande, e em meio à temporada de balanço ruim também de algumas empresas, o resultado acabou pesando aí nas bolsas a nível global. Vamos olhar então para números para entender um pouquinho essa derretida dos mercados na sexta-feira. Por aqui, então, o Ibovespa fechou próximo da estabilidade, a 108.947 pontos, uma queda de 0,15%. Olhando aí para o dólar, moeda norte-americana, ele teve uma alta de 0,73% após alguns dias consecutivos de baixa, e fechou aí a cotação na semana passada a R$ 5,46. Já as bolsas norte-americanas, principalmente a bolsa de tecnologia Nasdaq, despencou 2,72% a 13.768 pontos. O índice S&P 500 caiu aí 1,89% a 4.397 pontos. Dow Jones caindo 1,30% a 34.265 pontos. Foi o fechamento aí das bolsas lá nos Estados Unidos na sexta-feira, dia 21. Já olhando um pouquinho para o fechamento da Europa, o euro também teve uma alta de 0,97%, fechando a R$ 6,18 após dias de queda, como aconteceu com o dólar na semana passada. E as bolsas também derreteram, a maioria delas. Na Alemanha, o DAX caiu 1,94% a 15.603 pontos. O CAC na França caiu 1,75% a 7.068 pontos, e no Reino Unido aí uma queda de 0,06%, na verdade lateralizando, então foi o melhor dos cenários aí o Reino Unido, que ficou a 7.494 pontos, olhando aí, falando das bolsas europeias. Já na Ásia, assim como tínhamos falado aí no fechamento do nosso Morning Call de sexta, as bolsas também fecharam em queda, China caindo 1,19% a 14.029 pontos, e no Japão aí a bolsa Nikkei fechando com queda de 1,20% a 27.522 pontos. Olhando para o cenário de cripto, também vimos aí uma oscilação muito grande, né? Inclusive já temos falado aqui há algumas semanas, inclusive, dessa maior correlação aí entre as cripto e as bolsas a nível global, então também tendo uma oscilação semelhante. Bitcoin no fechamento aí de sexta-feira estava caindo 8,07%, enquanto o Ethereum caía 12,28%, e ainda existe muita discussão em relação aos próximos passos aí das principais criptomoedas, que de acordo com alguns especialistas podem cair ainda bastante antes de voltar aí por um sinal de alta, uma retomada da alta das cripto de forma geral. Olhando um pouquinho para petróleo futuro, também temos uma oscilação bem grande, né? Na quinta-feira tivemos aí a divulgação do estoque bruto de petróleo nos Estados Unidos, que conseguiu segurar um pouquinho aí o ímpeto de petróleo futuro, e voltamos aí a ter um petróleo aí um pouco mais em conta, né? Fechamento aí também de sexta-feira, ainda sendo um pouco pressionado pela expectativa ainda de uma possível confusão, uma possível invasão da Rússia ali na Ucrânia, e isso obviamente aí pode mexer com o mercado, mas a gente fala um pouquinho mais sobre isso ainda durante o nosso Morning Call. Falando especificamente de petróleo futuro, o Brent na sexta-feira fechou aí a cotação a $87,69 o barril, enquanto o WTI fechou a $84,79, negociação aí com a perspectiva de fechamento no fim de janeiro de 2022.
O índice S&P 500 VIX, famoso índice do medo, continua subindo, né, desde o início da semana passada, e vemos uma oscilação grande aí no índice VIX, que chegou aos 28,85 pontos na sexta-feira, com mais esse dia aí de queda nas bolsas norte-americanas, uma alta de 12,74%. Lembrando, o índice VIX mede a volatilidade, o risco do mercado de ações. Quanto mais alto, pior; quanto mais baixo, aí menor esse risco. Quando ele ultrapassa os 20 pontos, aí também fica mais difícil mensurar os próximos passos. Temos aí então já próximo dos 30 pontos o índice VIX, vale a pena ficar acompanhando também, visto que ainda o mercado continua com uma grande ansiedade em torno aí dos principais acontecimentos dessa semana. Metais futuro, olhando aí a perspectiva de final de janeiro de 2022, ouro futuro fechou aí a 1.828 dólares e 90 cents a onça, alumínio futuro chegando a 3.026 dólares a tonelada, e o ferro refinado também ganhando novamente aí espaço, se aproximando dos 130 dólares, 129 dólares e 49 cents a negociação aí na sexta-feira, olhando aí também para o fechamento ao fim desse mês, janeiro de 2022. Olhando também aí para o fechamento das ações que compõem o índice Bovespa, apesar de termos aí um fechamento aí em leve queda do índice Bovespa, algumas ações tiveram um bom desempenho, como foi o caso de JHSF3, que subiu 5,80%, chegando a R$ 5,47. Natura também, NTCO3, subindo 4,28% a R$ 23,17. LWSA3, Localweb, subindo 4,17% a R$ 9,00, também uma boa alta após os últimos dias, onde tivemos várias quedas aí de empresas de tecnologia e varejistas também. Falando em varejistas, Magalu MGLU3 também subiu 3,76% na sexta-feira, chegando a R$ 6,90. E por fim, entre as principais altas, ficamos aí com Rapvi3, Rapvida, que subiu 3,75%, chegando a R$ 11,62. Olhando aí para as principais baixas, quem liderou as principais baixas na sexta-feira foi IRB e RBR3, que caiu 5,11% a R$ 3,34. O Zimin 5 também caindo 4,28% a R$ 15,86. GGBR 4 igual 4, né? Especificamente Gerdau e Metalúrgica Gerdau, fechando em queda. Gerdau com queda de 4,09% a R$ 27,46, e Metalúrgica Gerdau caindo 3,61% a R$ 11,47. Entre as principais baixas, ainda fechamos também com queda de Klabin 11, KLBN 11, que caiu 3,36% a R$ 24,75. Olhando um pouquinho agora para indicadores, aquilo que vale a pena ficar de olho no mercado no dia de hoje. Por aqui no cenário interno, importante ficar de olho no Boletim Focus, que traz aí a expectativa, né, dos especialistas, dos economistas das instituições financeiras em relação aí ao avanço da economia com PIB, inflação, moeda norte-americana, o dólar, né, e também aí a taxa básica de juros aí para o ano de 2022 e para os próximos. Então também vale a pena ficar de olho após aí perspectivas aí na última semana de juro futuro, principalmente no longo prazo, um pouco mais altos, né? Vale a pena ficar de olho então nesses desdobramentos a partir das 8h30, e nós já temos Boletim Focus, então é um indicador importante para ficar de olho. Já no exterior, também uma agenda aí hoje um pouco mais fraca, mas alguns indicadores que vale a pena ficar de olho são os PMI, PMI de serviços, PMI composto e PMI industrial, que hoje é divulgado na França, na Alemanha, no Reino Unido, na zona do euro e também nos Estados Unidos. Os PMIs aí podem mostrar aí um pouquinho da retomada, né? Principalmente aí quais são as expectativas aí do setor privado aí, tanto na área de serviços como indústria para os próximos meses, né? Se há uma expectativa aí de retomada, de neutralidade ou até mesmo aí de uma estagnação ou uma queda em relação aí ao crescimento da indústria privada e também do setor de serviços. Então esse é um indicador importante, juntamente aí com o relatório mensal do Banco Central Alemão, que também mostra aí
a expectativa em relação à política econômica e também taxa de juros, inflação, outros aspectos aí que afetam diretamente a economia e o mercado financeiro a nível global, visto que estamos falando aí também de um grande player, se não o maior deles na zona do euro, né, o Banco Central Alemão, então trazendo esse relatório mensal novamente aí, então vale a pena ficar de olho. Já olhando um pouquinho para a política e tudo aquilo que pode impactar no dia de hoje e no restante dessa semana, a sexta-feira iniciou aí e terminou com a discussão em relação a essa PEC dos combustíveis, né? Falávamos já aqui durante a semana passada de algumas ideias que são discutidas entre Câmara, Senado e os governadores também. Uma delas existe aí a possibilidade de um fundo a ser criado, né, para amenizar um pouco aí esses momentos de alta da moeda norte-americana com alta também do preço dos combustíveis. Esse fundo basicamente aí iria utilizar também dividendos da própria Petrobras para reduzir o custo final à população, mas a PEC dos combustíveis também fala novamente aí na questão de diminuir, né, PIS e COFINS, além de outras situações como o ICMS aí de combustíveis para reduzir o preço na bomba. E uma das situações, a questão aí de o governo aí autorizar estados e o Distrito Federal a zerar impostos, também aí pode mexer bastante aí com o preço dos combustíveis. Essa é uma discussão que com certeza vai continuar durante essa semana. Óbvio, tem os prós e contras e a gente continua falando disso aqui no nosso bate-papo, aqui no nosso Morning Call, o que esperar do mercado hoje, mas vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos durante a semana. No final de semana também, alguns senadores acionaram o STF, o Supremo Tribunal Federal, após uma nota divulgada no final de semana pelo Ministério da Saúde, onde o Ministério da Saúde aí aprova, né, e comprova a eficácia aí da hidroxicloroquina e o kit COVID para tratamento aí da Covid-19 e traz novamente aí questionamentos em relação à vacina. Essa nota aí, alguns senadores, além de buscar aí o STF, o Supremo Tribunal Federal, outros senadores já pediram explicações do secretário de saúde e obviamente devemos ter desdobramentos nesse sentido, visto que nas últimas semanas tivemos aí uma retomada muito grande aí de novos casos de Covid-19, com diversos hospitais inclusive tendo aí dificuldade para atender toda a população e inclusive aí já começando aí em alguns locais a ter uma certa falta, né, uma escassez de kits aí para teste. Então aguardamos aí os próximos passos e vale a pena continuar de olho então nesses desdobramentos. Continuando assim, tivemos infelizmente aí uma queda na transmissão ao vivo, mas continuando aqui depois termino de subir o vídeo normal após críticas aí a Abraham Weintraub, né, do governo ao governo Bolsonaro. Na verdade, o Weintraub ele começou a criticar diversas posturas do presidente Jair Bolsonaro. Ele inicialmente aí seria o candidato do PTB ao governo de São Paulo e após aí algumas críticas ao governo Bolsonaro, o PTB acaba recuando nesse momento dessa candidatura de Abraham Weintraub. Aguardamos as cenas dos próximos capítulos, visto que certamente aí teremos desdobramentos nesse sentido. E o presidente Jair Bolsonaro, de acordo aí com um estudo divulgado no início dessa semana, tem a maior média de vetos derrubados desde o início, né, desde o início da década de 90 ali, em relação a outros presidentes. A maior média de vetos derrubados. Isso mostra, obviamente, a dificuldade do atual presidente em negociar com o Centrão, e essas discussões aumentam aí após a sanção inicialmente aí do presidente Jair Bolsonaro do orçamento para 2022, com alguns vetos não detalhados, e ainda temos outras discussões que certamente acompanharão aí esse e outros vetos aí do presidente que podem surgir durante o ano de 2022. Vale a pena então continuar de olho nesses desdobramentos. Olhando um pouquinho aí para a economia e da forma que a economia pode mexer aí com o mercado no dia de hoje e no restante da semana, especialistas aí acreditam que mercados globais precisavam realmente de um movimento de correção. Algumas bolsas aí que haviam tido altas muito fortes no ano passado, principalmente aí em meio aí a um cenário de estímulos econômicos muito fortes, e que essa correção
tem acontecido nesse momento. Esses mesmos especialistas, ou alguns deles, acreditam que o movimento de correção aqui no Brasil também está acontecendo, de voltar a subir um pouco aí o índice Bovespa e outras ações que compõem o índice, que haviam sido muito desvalorizadas e estavam em um preço mais baixo no ano passado. E esse movimento aí não deve ter muitos exageros. Em breve aí devemos também aí voltar a uma normalidade, é o que alguns desses especialistas acreditam. Obviamente ainda temos alguns pontos, né, principalmente aí, como falávamos, já a definição aí do FOMC, a reunião do FOMC lá nos Estados Unidos, que certamente pode trazer uma tranquilidade, né, para os próximos passos da economia global. A questão do governo aí com a ideia de reduzir impostos sobre o combustível, assim como falávamos aí na abertura e também falávamos aí no ambiente político, com certeza aumenta o risco fiscal, e com isso aí tivemos uma alta do juro futuro, com os mercados internacionais, com investidores internacionais olhando para um maior risco. Obviamente aí com a redução ou até mesmo zerar alguns impostos, como é uma das propostas aí da PEC dos combustíveis que o governo tem estudado, certamente mexe com a arrecadação do governo, e essa arrecadação menor com certeza acaba impactando aí o mercado financeiro como um todo. Olhando aí para a questão do Pix, né, crédito via Pix e demais desdobramentos que já se ampliaram e continuam acontecendo aí após a criação do Pix, acaba também trazendo uma maior concorrência aí aos cartões e às adquirentes de forma geral, que mexe com o mercado financeiro. O Pix aí já ultrapassou, né, a utilização de cartões de forma geral. Ele também tem mexido muito com instituições financeiras, visto que tirou receita aí de bancos, de forma geral, de instituições financeiras em relação a DOC e TED, além de toda a agilidade e facilidade. Agora o mercado financeiro também já começa a oferecer aí linhas de crédito por meio do Pix. Isso obviamente vai mexer bastante aí com o mercado, com as instituições financeiras e com a economia de forma geral. Aqui no Brasil, alguns especialistas também acreditam em uma maior valorização do real nesses próximos meses, e também os estrangeiros voltando aí a retomar a confiança, a acreditar no Brasil, mesmo em um ano aí de eleições, onde devemos ter grande volatilidade, mas a expectativa para esse momento é de uma redução realmente aí da moeda norte-americana, e também, além dessa valorização do real, uma valorização dos ativos brasileiros, com novos investidores, ou com os investidores voltando a olhar aí com carinho para o Brasil e para os desdobramentos de forma geral. Então vale a pena, apesar de não haver um consenso, vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos e nessa valorização dos ativos brasileiros novamente. Olhando um pouquinho para a economia e política internacional, os Estados Unidos ordenaram aí que as famílias de diplomatas norte-americanos aí deixem a Ucrânia, né, visto que há um risco iminente aí de invasão russa e até mesmo um risco aí de guerra que acaba preocupando aí o governo norte-americano. Já falávamos disso desde a semana passada, falávamos também aí já há alguns meses dessa possível invasão russa, né, e inclusive aí do governo norte-americano e também governos europeus falando aí em sanções contra a Rússia, caso realmente a Rússia vá invadir a Ucrânia. Então, obviamente, isso também deve trazer desdobramentos não só no ambiente político, mas na economia e no mercado financeiro também, visto que num movimento de guerra, ou essa invasão aí também pode fazer com que a Rússia deixe aí de vender também gás natural aí para a Europa, e no momento do inverno europeu também possamos ter desdobramentos nesse sentido, com aumento também aí do preço do petróleo, entre outras formas de energia. Então vale a pena ficar de olho em tudo isso e quais serão os desdobramentos em relação a essa possível invasão aí da Ucrânia pela Rússia. E olhando um pouquinho aí para o ambiente corporativo, a ENGIE, né, empresa de energia, busca aí novas formas de energia sustentável e quer eliminar aí a operação a carvão que ela possui. Por isso aí o objetivo é ainda no primeiro semestre vender a última usina térmica aí de geração de energia que a empresa possui, obviamente aí cada vez mais mexendo com o mercado, também se adequando aí para a realidade do ESG,
e outras formas de energia mais limpa. Então a companhia também reforçando aí o setor e os investimentos que devem acontecer nesse sentido. Em São Paulo, aí, dados aí do final de 2021, início de 2022, a locação de escritórios volta a crescer, né, diminuindo a vacância aí de muitos escritórios, que vimos essa realidade no ano de 2020. Infelizmente, aí, muitos escritórios aí, sendo devolvidos por conta da pandemia, e agora as empresas tentando aí retomar o trabalho presencial ou melhor, o trabalho híbrido, né, que é o que tem acontecido aí também na maioria dos casos, principalmente por conta aí das novas altas de Covid, devido agora à variante Ômicron. Essas novas causas de Covid afetaram aí a rotina de diversas empresas, principalmente empresas de tecnologia que planejavam aí a retomada aí do trabalho presencial e agora continuam à distância ou trabalho híbrido. Bancos também já têm agências fechadas pelo número aí de contaminados por Covid-19 e diversos restaurantes mudaram a rotina de atendimento com uma equipe reduzida e também horários reduzidos de atendimento aí para poder normalizar o trabalho e atender todo mundo dentro da capacidade que essas empresas possuem devido a funcionários afastados com Covid-19. Então, obviamente, isso acaba afetando o mercado financeiro e a economia como um todo esse ambiente corporativo. Inclusive, falando aí em estado de São Paulo, já tem hospitais privados aí com dificuldade de mão de obra, também devido aí a tudo isso que tem acontecido. O estado de São Paulo anunciou também uma PPP, uma parceria público-privada para a construção do Rodoanel Norte, assim como acontece no estado de Minas, uma parceria público-privada que certamente, além de trazer investimentos em infraestrutura, deve mexer bastante aí com esse cenário aí de construtoras, incorporadoras e até mesmo empresas aí que posteriormente podem cuidar aí dos pedágios, né, pode ter a concessão desse novo rodoanel que acontece no estado de São Paulo, então vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos, certamente isso mexe com o mercado de forma geral. E o comércio online, com todas as mudanças, né, e as pessoas tendo menor poder de compra, acabam comprando menos alguns tipos de produto, mas alguns tipos de produtos e alguns setores ainda têm tido um movimento interessante. O principal deles aí o setor de alimentos, que tem ganhado mais espaço aí no comércio online e também mexendo aí com a operação de transportadoras. Vale a pena então ficar de olho nesses desdobramentos também e tudo isso que acontece no mercado financeiro e no mercado corporativo afetando o restante dos mercados. Olhando um pouquinho para abertura e fechamento de mercado, agora já são 6h18 da manhã, temos aí as bolsas asiáticas fechadas, olhando aí para a bolsa chinesa que fechou aí às 5h30 da manhã, a bolsa chinesa fechou aí com alta de 0,37% a 14.081 pontos. Olhando ainda nesse cenário, tentando recuperar as bolsas asiáticas, a bolsa Nikkei no Japão também fechou em leve alta, alta de 0,24% após os dias consecutivos de queda na semana passada. A bolsa Nikkei fechando então a 27.588 pontos. Demais mercados, pré-market dos Estados Unidos e bolsas europeias que já atuam têm oscilado bastante desde as primeiras horas do dia aí, as bolsas europeias operando em queda, inicialmente próximo da estabilidade, e agora às 6h19 da manhã nós temos aí as bolsas europeias caindo forte. Nesse momento o DAX na Alemanha cai 1,15%, o CAC na França cai 1,35% e no Reino Unido uma queda de 0,73%. Pré-market dos Estados Unidos também oscilando bastante desde as primeiras horas do dia, mas ainda em cenário positivo. Temos aí Dow Jones subindo 0,25, Nasdaq, S&P 500 subindo 0,25 e Nasdaq subindo quase 0,30 após aí a forte queda na semana passada. Muita preocupação e ansiedade em relação aí aos PMIs no dia de hoje e também preocupação aí com a reunião do FOMC que acontece aí amanhã nos Estados Unidos e por isso os mercados ainda oscilando bastante no dia de hoje sem uma direção definitiva. O índice Bovespa a princípio deve seguir as bolsas norte-americanas, mas vimos na semana passada ele descolar
alguns dias consecutivos, o que automaticamente pode acontecer no dia de hoje e o cenário interno também trazer um descolamento ou potencializar os resultados. Vale a pena então ficar de olho nesses desdobramentos nos indicadores e amanhã, a partir das 5h50, nós estamos aqui novamente. Tivemos novamente aí uma queda aí na internet, uma oscilação que acabou derrubando a transmissão ao vivo, mas subimos o vídeo aqui para que todos possam acompanhar e você tem na descrição do vídeo também o link para um dos grupos de WhatsApp, onde você recebe também esse conteúdo em PDF e em vídeo aí para acompanhar nas primeiras horas do dia. Uma ótima semana, bons negócios e até amanhã. Tchau, tchau.